Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Enterramos os Mortos, filme independente dirigido pelo Zack Hilditch, longa que teve estreia limitada nos Estados Unidos no ano passado e que chegou aqui no Brasil nesse começo de ano, o que já me fez ligar aquele sinal de alerta, porque se você acompanha esse cinema já há algum tempo, sabe que na maioria dos casos, as distribuidoras, nessa época de início de ano, lançam os seus filmes descartes, os filmes que os estúdios não têm lá grandes expectativas e que chegam nos cinemas sem muito alarde, o que foi o caso aqui de Enterramos os Mortos, mas com o diferencial de ter no elenco alguns nomes já bastante conhecidos no meio, como a da Daisy Ridley. Mas, dando um contexto maior para essa produção, o diretor, que é australiano, já tem uma carreira interessante com alguns filmes que geraram alguma repercussão. E eu destaco, por exemplo, As Horas Finais, de 2013, que era sobre o fim do mundo de uma forma bem intimista. E aqui, em Enterramos os Mortos, ele escreve e dirige, o que dá uma certa unidade à visão dele para o projeto, e o filme se passa na Tasmânia após um incidente catastrófico causado por uma arma experimental dos Estados Unidos e acompanha a jornada da protagonista em busca do seu marido em meio a todo esse caos. E já de cara, eu posso dizer para vocês que esse longa não vai ser aquele típico filme de apocalipse zumbi com correria, cenas de gore. Aqui não, porque o foco tá mais voltado pro luto, para uma perda, usando os zumbis como parte da trama, como um pano de fundo para algo mais sentimental. E o roteiro, escrito pelo próprio diretor, parte de uma ideia que poderia ser bem clichê, mas ele consegue de alguma forma colocar a sua autenticidade, porque imagina só, um mundo onde um erro brutal mata milhares instantaneamente, congelando os cérebros das pessoas, como se o tempo estivesse parado. A protagonista, feita pela Daisy Ridley, se junta a uma equipe de sepultamento do governo para tentar encontrar o seu marido desaparecido. E é aqui onde começa toda a jornada dessa personagem, que é bastante melancólica até e com toques de terror. E a atuação da Daisy Ridley, bom, eu digo que é convincente. Ela que é mundialmente conhecida pela trilogia Star Wars, aqui ela mostra um lado mais vulnerável e minimalista. A Ava é uma mulher bem comum, tentando lidar com o impensável, uma situação de apocalipse, e ela consegue sim, transmite bem esses sentimentos com olhares, silêncios, e apesar de ser a protagonista, eu senti que ela tem poucas linhas de diálogo, o que é proposital. Isso foi pensado para passar uma sensação de isolamento emocional e desespero dessa mulher nessa busca. Não é uma performance maravilhosa, mas é sutil e que me agradou sim, sem dúvidas, porque uma coisa que eu costumo dar valor em atuações são quando os atores conseguem usar o corpo como uma forma de expressão, e disso não dá para reclamar da composição da Ava. Realmente ela parece ser alguém com quem a gente iria se identificar mesmo em um cenário apocalíptico. Sobre os coadjuvantes, talvez alguém que mereça algum destaque é o personagem do Brandon Towers, que faz o parceiro da Ava nessa busca. Ele traz uma atuação mais pragmática, mais direta, contrastando com a dor da Ava. Ele é o tipo de personagem que representa a sobrevivência prática desse tipo de situação, mas com camadas de trauma próprio, que depois, ao longo do filme, vai sendo apresentada por algumas situações que vão compondo o personagem, o que é positivo sim à trama. E visualmente o filme é bem feito. A cinematografia tenta usar ferramentas para mostrar uma vastidão desolada da Tasmânia, aquelas paisagens bem amplas e abertas, com corpos imóveis ao longe, em posições estranhas, criando uma atmosfera de melancolia, medo. O que eu raramente vejo em filmes de zumbi é como se o mundo estivesse parado, com a câmera lenta e os enquadramentos largos para reforçar essa ideia. Comparado, por exemplo, com algo como 28 anos depois, aqui o horror é mais psicológico, digamos assim, mais do que visceral.
Os zumbis não são hordas vagantes, eles aparecem esporadicamente com um design que condiz com o grotesco humano, apesar de nesse ponto serem bem artificiais, mas um aspecto que deixou muito a desejar foi o som, porque o design sonoro tem muitos problemas, com cenas muito silenciosas que atrapalham, falta um trabalho mais aprimorado aqui. E quanto aos barulhos zumbis, como os rangidos dos dentes, são genéricos, nada de diferente do que já vimos várias e várias vezes em outros filmes. Não é um som marcante, sabe? Não tem uma trilha marcante, o que é uma pena, porque um trabalho melhor aqui nesse ponto, sem dúvidas, elevaria o filme para um outro nível de qualidade, porque tematicamente, Enterramos os Mortos traz coisas bem interessantes, como a incerteza da Ava, se o seu marido tá morto ou não, o que reflete em questões maiores, porque o longa vai sim do seu jeito criticar sutilmente o militarismo americano, e ele faz uma metáfora de como nações lidam com tragédias. Em Enterramos os Mortos trabalha muito bem isso no subtexto, usando os zumbis, que apesar de talvez já saturados, o diretor consegue priorizar o drama acima disso. Não é aquele gore pesado, mas tem sim violência, pontualmente, mas bem impactante. Isso diferencia um pouco de vários blockbusters hollywoodianos, por exemplo, que são mais sobre o espetáculo. Aqui já é bem mais intimista, quase como um filme indie, porque a produção é bem modesta, o que joga a favor na minha visão, porque filmado na Austrália, com apoio local e com orçamento baixo, mas que foi usado de forma inteligente. Não vamos ter aqui, por exemplo, CGI excessivo, os zumbis são feitos mais na maquiagem, que é até convincente e que me lembra até trabalhos de maquiagem mais clássicos dos anos 80. Foi essa a lembrança que eu tive, além do som, como eu comentei, que foi uma coisa negativa. O enredo aqui às vezes é bem imprevisível também em certas tentativas de reviravoltas, o que também me incomodou, é verdade, ali no final do segundo ato, porque ele gira e fica meio perdido em subtramas bem fracas e que tira o foco principal da história, muito por culpa também da montagem, que no terço final não flui bem, com muitos cortes que alternam entre presente e flashback, que são bastante exagerados. Não precisava tanto disso aqui e estraga um pouco do mistério, da sugestão, o que é muito importante nesse tipo de produção. Poderia sim ter deixado algumas coisas na sugestão, fazendo com que a gente questione o que é real e o que não é. Faltou o diretor ter essa sensibilidade e dominar isso, e ele até não demonstra uma evolução de trabalhos mais antigos. Então, no final das contas, Enterramos os Mortos é um filme que fica com você, pelo menos ele ficou comigo. Ele é bem atuado, é original, no seu tom mais melancólico e que com certeza eu recomendo sim deste gênero tão vasto de filme de zumbi. E para Enterramos os Mortos, nota 7. Eu fiquei um tempo parado aqui no canal, gente, peço desculpa a vocês, mas eu vou tentar retomar aí os nossos vídeos diários e eu peço a sua ajuda deixando o like, que é muito importante se você gostou do conteúdo, e deixe o seu comentário também, porque isso ajuda muito o algoritmo do canal. Beleza, pessoal? E obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais!